mais uma mensagem do Reino que irá abençoar a tua vida. Esta palavra se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1. Diz assim: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. A posição do homem que Deus quer usar é essa, de pé. Ezequiel, ele tinha um chamado. O Senhor o havia escolhido. E então o Senhor fala com Ezequiel: Ezequiel, põe-te em pé. Existe um ditado que diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Embora isso não seja bíblico, não esteja na Bíblia, podemos dizer que isto é uma grande verdade. Quando o homem peca, ele cai. A palavra cair, ela tem esse sentido. Fulano estava uma bênção, estava na igreja, estava buscando as coisas de Deus, e agora ele caiu, ele deixou as coisas de Deus. Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, eles perderam a comunhão com Deus. Pela desobediência deles, eles tiveram consequências, eles foram expulsos do jardim. Eles perderam a presença de Deus, eles caíram em pecado. Então o pecado, ele lança a pessoa por terra. E não é o caso de Ezequiel. Ezequiel não estava em pecado, mas eu trago a palavra cair para o sentido de estar distante de Deus, de estar em pecado. Deus, ele não fez o homem para viver em pecado. Deus, ele não fez o homem para estar caído, para estar prostrado, porque aquele que está em pecado, aquele que está em desobediência com Deus, infelizmente ele está caído. Ele está caído, ele não está de pé. Uma pessoa que está em desarmonia com Deus, que está distante, desalienado das coisas de Deus, distante dos caminhos do Senhor, ele não tem como estar de pé. Estar de pé é estar tendo vitória. Estar de pé é estar seguindo adiante e tendo sucesso naquilo que deseja realizar. Uma pessoa que está caída é o contrário. É uma pessoa que não consegue chegar a lugar nenhum. Uma pessoa com Deus, ela consegue chegar a lugares que sozinho ela jamais conseguiria chegar. Então, a posição que Deus deseja que o homem esteja, qual é? Deus deseja que o homem esteja de pé na sua presença. Estar de pé quer dizer estar em comunhão com Deus. Estar de pé quer dizer estar andando com Deus em comunhão, em obediência. E isto é estar de pé. Deus não fez o homem para que o homem estivesse caído. Deus não fez o homem para viver uma vida de derrota, de fracasso. Quando eu digo o homem, eu também estou se referindo também à mulher.
Deus não fez o ser humano para a destruição. Deus não fez o ser humano para a derrota, para o fracasso. Deus fez o ser humano, criou o ser humano do pó da terra, deu a ele vida para que ele fosse vitorioso em tudo, para que ele fosse bem-sucedido em tudo. Mas muitos, por não desejarem andar com Deus, estão caídos, estão prostrados, estão derrotados, estão sem perspectiva, não conseguem chegar a lugar nenhum. Mas o Senhor, Ele é poderoso para restaurar. O Senhor é poderoso para levantar aquele que está caído, aquele que está prostrado. O desejo de Deus é que o homem sempre esteja de pé. Esta é a posição que Deus deseja que o homem esteja, de pé. Deus, Ele não deseja que você esteja caído. Deus, Ele não deseja que você esteja afastado dEle, distante dEle. Deus deseja que você esteja na presença dEle, de pé, sendo vitorioso, vitoriosa com Ele. Deus, Ele não fez o homem para viver encurvado, prostrado, caído, derrotado, fracassado, em pecado, em desobediência com Deus. Porque o pecado na vida do ser humano escraviza. O pecado na vida do ser humano traz sobre ele maldição, miséria, desgraça, sofrimento, derrota, fracasso e, por fim, condenação. O homem foi criado para andar ereto, de cabeça erguida, na presença do Senhor. Talvez eu esteja ministrando para alguém que esteja caído, que se afastou de Deus, que perdeu totalmente o prazer pelas coisas de Deus. O Senhor não deseja que você continue assim, prostrado, caído, encurvado, vivendo esta vida de opressão, de escravidão. Não foi para isso que o Senhor te fez. Não foi para isso que o Senhor te trouxe a esta vida, te deu vida. O desejo de Deus é que você esteja de pé na presença dEle. E o Senhor, Ele irá agir na tua vida. O Senhor irá te erguer, te restaurar, para que você esteja de pé na presença dEle. Em 1 Reis, no capítulo 19, verso 7, Elias, ele estava muito angustiado, ele estava passando por uma grande luta, estava sendo perseguido, e ele estava pensando em desistir, estava pensando em largar tudo, em parar, pediu a Deus até a morte. Tamanha era a angústia que estava no coração de Elias que ele chegou a pedir a morte. E aí o anjo do Senhor tocou nele pela segunda vez e disse a ele: levanta-te, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Elias estava a ponto de desistir. Ele estava caminhando pelo deserto. E ele chegou em certa altura daquela caminhada que ele já não aguentava mais. Ele não aguentava mais aquela situação. E o Senhor então manda um anjo até ele para alimentar ele, para dar a ele comida e água, para fortalecer ele. Ele caminhou 40 dias pelo deserto com aquele pão e com aquela água,
que o anjo lhe deu. Então, o alimento de Deus para a vida de Elias fez com que ele conseguisse chegar até o outro lado. O Senhor fortaleceu ele para atravessar aquele deserto, para atravessar aquele momento difícil. E é isso que o Senhor irá fazer na tua vida. O Senhor vai te fortalecer para você chegar até o outro lado. O Senhor não deseja que você morra neste deserto. O Senhor não quer que você desista neste deserto. O Senhor não te escolheu para perecer neste deserto. O Senhor vai te ajudar a chegar do outro lado. O Senhor vai te dar forças para você continuar. O Senhor vai te colocar de pé. Se esforce, que o Senhor te ajudará. Em Isaías 61, verso 1 está escrito: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O Senhor tem muitas coisas para fazer na tua vida, mas não é caído, prostrado que isso vai acontecer. Tome uma posição com Deus, se coloque de pé na presença dEle e você vai ver o que Ele irá fazer na tua vida. Que Deus possa te abençoar e mudar a tua história. Amém?